onde tanto a acusação quanto a defesa entendem e apresentam para os senhores uma mesma provisão. A doutora Dilma disse, nosso objetivo aqui não é buscar impunidade. Todo advogado, quando defende uma pessoa, é buscar o que a lei prevê, mostrar para o juiz julgador qual é a decisão a ser tomada. O que a lei prevê diante do caso que lhe é apresentado. E aqui eu gostaria de parabenizar pelo processo de justiça dela, tanto a defesa quanto a acusação entendem que o fato apresentado pelos senhores tem uma previsão legal e ele deve ser seguido. E qual é o meu papel aqui? Fazer um resumo, uma síntese do processo, mostrar o que a lei fala diante desse caso e como o juiz deve julgar. Então, inicialmente, eu gosto de apresentar um artigo para os jurados. Essa decisão que os senhores, esse posto que os senhores estão aí hoje como juízes, julgadores, eu acho muito difícil. Eu jamais me veria sentado ali na cadeira da doutora Dula, porque é uma responsabilidade muito grande. São vidas que estão sendo analisadas, então a gente precisa ter todo o cuidado, ter atenção a todo o detalhe para tomar uma decisão correta e não prejudicar nem um lado nem o outro. E aí, o legislador, pensando nisso, para que os juízes sempre emanem decisões corretas, justas, foi dito o norte, como o juiz deve julgar, como o juiz deve seguir. Então, no nosso Código de Processo Penal, o artigo 135, ele fala que o juiz ele deve julgar de acordo com as provas que são produzidas perante o contraditório e a ampla defesa. Então, o juiz ele vai observar o processo, vai analisar o processo, vai ler a lei e vai ver o que ele deve julgar, sempre de acordo com as provas produzidas e com o nosso ordenamento jurídico. Aqui foi apresentado para os senhores um caso, uma fatalidade, obviamente, e desde já a gente já sustenta que a gente não vai sustentar a absolvição dele, tá? A gente quer que ele seja condenado, mas quer que ele seja condenado de acordo com a culpabilidade dele, sem excessos. Ele errou? Errou. Ele tem que pagar? Tem que pagar, mas ele tem que pagar de acordo com a conduta dele. Então, analisando o fato, a gente tem um contexto onde ele trabalhava com bicheiro. Esse bicheiro era tido como perigoso. Esse bicheiro ameaçava as pessoas do bairro. Esse bicheiro já causou problemas. Esse bicheiro já respondeu por homicídio. Então vejam, não é uma pessoa tranquila, pacata, trabalhadora que foi assassinada. A pessoa, ela tem um certo grau de periculosidade. Isso quer dizer que ela deve ser morta? Não. Mas a gente tem que ponderar essas situações. Por quê? A gente não pode considerar que todo homicídio é igual. A gente sempre tem que analisar os motivos, as razões, as justificativas, porque às vezes o homicídio pode não ser crime. Pode ser que a pessoa ela agiu dentro, por mais que seja um crime de homicídio, esteja ceifada a vida, ele esteja amparado por alguns excludentes de licitude, amparado por alguns excludentes de culpabilidade, que vai afastar o crime. Então a gente sempre tem que observar. E observando esse fato, a gente vê que o réu trabalhava com esse bicheiro e teve uma desavença, teve um conflito entre eles. Ele faz, qual é o papel dele? Recolher o dinheiro dos pontos do bicheiro. E aí, como ele já disse, eu reforcei aqui para os senhores terem reconhecimento, parece que teve 2 pontos que ele não conseguiu recolher. Ele foi lá prestar as contas e o cara não gostou. Não, eu quero meu dinheiro. Ele, não, cara, fica calmo, fica tranquilo. Pô, eu sou funcionário há muito tempo. Liga para o homem lá, não peguei, mas amanhã eu quero. Não quero saber, se viu, você tem que prestar conta. Então já começou a se exaltar e ameaçar ele. E ele tentando, ele sabia do grau de periculosidade do bicheiro, ele tentando amenizar a situação. Não, calma, amanhã eu venho aí, amanhã eu trago seu dinheiro, cara, não precisa disso, eu sou seu funcionário há muito tempo. Ele, meu irmão, dá teu jeito. Ele foi lá, dia seguinte, levantou cedo, recolheu o dinheiro que estava faltando, foi levar para o cara, porque ele sabia que era um cara encrenqueiro, que era um cara perigoso, que podia fazer alguma coisa com ele. Ele pensando na segurança dele, nesse primeiro momento, foi lá tentar resolver o conflito de maneira pacífica. Chegou lá na casa dele, toma aqui seu dinheiro. E ele, já não satisfeito por atraso de um dia, veio falar para ele, meu irmão, agora eu não quero saber, não quero mais esse dinheiro, eu vou pegar a sua família pelo seu erro, você vai pagar de exemplo. Eu vou pegar sua mulher, vou pegar sua filha, vou botar fogo nelas na sua frente para você sofrer, e depois vou te matar. E aí eu pergunto para os senhores, imagina, o senhor na condição de pai de família, imagina quem não tem filho, a pessoa ameaçando que vai matar seu pai, sua irmã, seu namorado, sua namorada. Um cara que ameaça e tem condições de prometer as ameaças.
Um cara que tinha total condição de mandar pagar lá o capanga dele, não pagar o cara. Ele chega e fala para você que vai matar sua mulher, vai matar sua filha. Isso não abalaria o psicológico dos senhores? Isso não afetaria o juízo dos senhores? Porque ele estava numa condição onde era: meu Deus, se eu não fizer nada, eu sei que ele pode matar. Se eu não agir, o que vai acontecer na minha família? Se minha filha morrer, a culpa vai ser minha. Então, no momento que ele sofreu essa injusta provocação da vítima, ele ficou dominado por uma violenta emoção. Ele perdeu o controle. Ele viu uma situação onde era a família dele ou ele. E ele, nesse contexto, eivado por esse sentimento, ele resolveu agir. Ele resolveu atacar ele antes que ele atacasse a família dele. E aqui a gente encontra a figura de um homicídio emocional. O homicídio emocional é diferente do homicídio passional, que é a paixão. Aqui, a vítima, ela corroborou com a conduta. Eu não estou dizendo que a vítima precisava morrer, mas existe um exercício mental que a gente costuma dizer, a gente costuma fazer para verificar se encaixa o homicídio emocional ou não. É a exclusão hipotética da conduta da vítima. Se a gente excluir essa conduta da vítima, onde ela ameaçou ele, falou que ia matar a filha dele, falou que ia matar a mulher dele, ele teria agido assim? Não, senhores. Eu perguntei para ele aqui: quanto tempo o senhor trabalhava com ele? 15 anos. O senhor já teve problema com o bicheiro? Não, nunca tive problema. Então passou da quinta e da sexta? Foi. Então a conduta da vítima, ela corroborou para que ele chegasse nessa decisão. A vítima, a partir do momento que ameaçou ele, ameaçou a família dele, ele se sujeitou a isso. Ele se colocou numa condição onde ele poderia sofrer consequências. Porque o cara que ameaça o pai de família, ele pode sofrer alguma consequência. Porque ele, na condição dele de bicheiro, com seus capangas, ele acha que ele está impune, que não vai acontecer nada com ele. Mas quando você pega um pai de família, que tem ali ou sua família, ou agir, às vezes a pessoa age. E ele agiu. E aqui, senhores, o legislador, quando trouxe as configurações do homicídio, ele decidiu diferenciar o homicídio emocional do homicídio normal. Por quê? Ele entendeu que quando a pessoa ela age por relevante valor social, ou relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação, ele não pode ser considerado um homicida comum, ou um homicídio qualificado ainda. Então aqui o legislador previu situações. Por quê? Qual é o papel do legislador? Verificar os confrontos da sociedade e tentar evitar esses confrontos. Mas não se achou justo aplicar a mesma pena da Susana Van Richthofen, que matou o pai, para um cara que matou defendendo a família. E o legislador não quis deixar impune esse crime, mas ele quis gerar uma atenuante na pena, uma diminuição na pena. E qual é a consequência jurídica dos senhores acatarem a tese de privilégio? Senhores, ele vai ser condenado? Vai. Ele vai responder pelos atos dele? Vai. A consequência jurídica é que os senhores reconhecendo o privilégio, ele tem uma diminuição da pena dele de 1/6 a 1/3. E aí vai ficar aqui pena da doutora Pula analisar qual vai ser a fração. Mas ele vai ser condenado, vai ser responsabilizado pelos atos deles, mas de acordo com a culpabilidade dele. Por quê? O Código Penal, em seu artigo 29, ele fala que a pessoa deve ser responsabilizada de acordo com a culpabilidade. Então, se ele praticou um homicídio emocional, se ele agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação, ele tem que responder por essa condição. Ele não pode responder por um homicídio qualificado por um motivo torto. E vendo essas condições, enxergando todos esses elementos, tanto a acusação quanto a defesa, viu que o caso presente era um caso de homicídio privilegiado. E aqui eu vou trazer um exemplo para os senhores. Eu sei que tem jurados que são mais jovens, não sei se vocês vão se recordar da Copa de 98, mas acredito que sim. Teve um fato que é um evidente fato de uma situação onde a pessoa agiu sob o domínio de violenta emoção. Na Copa de 98, na final da França e Itália, Zinedine Zidane, que era tido como um jogador calmo, técnico, não arrumava confusão, no meio do jogo ele vai dar uma cabeçada no zagueiro da Itália e é expulso. E a França perde o jogo da final da Copa do Mundo. Isso gerou uma revolta em toda a sociedade francesa, porque ninguém entendeu
por que o Zidane deu a cabeçada no zagueiro, e por conta dele a França perdeu a Copa do Mundo. Mas aí, o Zidane, em sua defesa, explicou o que havia acontecido. O zagueiro chegou no ouvido dele e sussurrou: eu vou estuprar sua irmã. E a partir do momento que ele falou que ia estuprar a irmã dele, Zidane, o capitão, centrado, perdeu o controle. Subiu um sentimento dele que ele não se controlou e deu uma cabeçada nele. E se ele tivesse uma faca, talvez ele daria uma facada nele. Porque quando você fica eivado aí por um sentimento de emoção, você perde o controle. E ele, como jogador profissional, perdeu o controle e atacou o zagueiro, sabendo que ele não deveria ter feito isso. E prejudicou o time dele. Mas, por conta dessa violência de emoção, ele agiu assim. E após ele explicar toda a condição, a sociedade francesa absolveu ele dessa situação. E hoje existe uma estátua dele dando a cabeçada lá na França e reconhecimento da conduta dele. Porque ele agiu sob o domínio de violenta emoção. E aqui hoje, o réu, do mesmo jeito, defendendo a sua família, defendendo o seu filho, ele atacou a vítima para defender a família dele sob o domínio de violenta emoção. E aqui, senhores, o que seria o domínio da violenta emoção? Eu trago o exemplo do futebol novamente. Por exemplo, eu sou flamenguista, não sei o time dos senhores, mas eu amo o Flamengo. Mas quando o Flamengo faz um gol, eu assistindo o jogo, eu saio xingando, grito palavrão, pulo. Mas nesse momento, quando eu faço isso, eu estou sob o domínio de violenta emoção. Diferente da paixão que eu gosto do Flamengo, admiro o meu time. Mas quando sai o gol, sou dominado por aquele sentimento. E ali sim é um sentimento sob o domínio de violenta emoção. E do mesmo jeito, as pessoas, dependendo da situação, quando a gente aperta o botão certo, você pode gerar esse sentimento e a pessoa perdeu o controle. Eu tenho uma filha, minha filha tem 5 anos. E se alguém mexer com ela, eu não tenho dúvidas que eu vou reagir, que eu não vou pensar 2 vezes, e eu vou estar nessa situação sob o domínio de violenta emoção. Eu vendo alguém atacando minha filha, eu vou ficar quieto. Ninguém ficaria, senhores. Então, quando a gente age nesse contexto, nessa situação, o legislador prevendo nessa situação, ele traz essa hipótese legal, onde a gente deve reconhecer essa questão e aplicar a pena justa. E hoje, os senhores aqui, no papel de julgadores, no papel de juízes naturais do Tribunal do Júri, seguindo a lei, seguindo o ordenamento jurídico, seguindo a jurisprudência, devem reconhecer aqui o privilégio. Porque está mais que provado que ele agiu sob o domínio de violenta emoção, pensando na família dele, pensando na filha dele. Então, é uma tese que não existe conflito entre acusação e defesa, e acredito que os senhores também estão convencidos dessa situação. Então, já explicado por quê, porque às vezes os senhores estão acostumados a ver embates entre Ministério Público e Defesa, isso é normal, você vai passar a brigando aqui com o promotor do outro lado. Hoje, um caso mais tranquilo, um caso mais óbvio, onde as duas partes chegam no mesmo consentimento, a gente tem um júri mais light, um júri mais tranquilo, a gente aplica aqui o resultado, todo mundo vai para casa feliz, com sensação de justiça, sabendo que você cumpriu o seu dever. Então, quando eu finalizar minha fala, a gente vai ver se a promotora vem em réplica ou não. Acredito que não, porque a gente não teve nenhum embate. E aí você quesitado para os senhores. Sobre a autoria e a materialidade, não tem discussão. O réu professor, ele veio aqui e falou para os senhores, fui eu. Ele poderia ter mentido, poderia ter falado que não foi ele, a gente poderia ter sustentado negativo. Não, ele está disposto a pagar pelo erro dele. Ele veio aqui, não, eu errei, eu dei a facada mesmo, eu perdi o controle. Então, quando quesitado sobre a materialidade, a acusação e defesa, sim. Autoria, a acusação e defesa, sim. Absolvição é uma tese obrigatória, a defesa não está sustentando a absolvição. Mas é uma tese obrigatória que o juiz tem que quesitar para os senhores. E aí fica a critério dos senhores responder o que os senhores entenderem. Em relação ao privilégio, caso os senhores entendam que não é caso de absolvição, tanto a acusação quanto a defesa sustentam que sim. Então, vai ser quesitado para os senhores se o crime, se o réu praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação. E os senhores vão responder que sim. A partir do momento que os senhores respondem que sim, a aquisitação do motivo torpe fica prejudicada, porque, como a doutora falou, é uma questão subjetiva e o privilégio é incompatível com a qualificação do motivo torpe. Então, a gente encerra o júri. O réu ele vai ser responsabilizado pela conduta dele, de acordo com a conduta praticada, de acordo com o que a lei entende, vai cumprir a pena dele, mas dentro da proporcionalidade, dentro da justiça, dentro da legalidade. E é isso que a gente espera do nosso ordenamento jurídico. Quando eu, um parente meu, ou um parente do senhor sentarem aqui, a gente espera que ele tenha um julgamento justo, ele responda pelos atos dele, e, se for o caso, seja condenado porque ele praticou, ou seja absolvido pelo que ele não praticou. Então, diante desse cenário, sem mais delongas, hoje é um júri bem tranquilo, eu acredito que os senhores conseguiram compreender tudo o que foi falado aqui, e que vão tomar uma decisão certa, justa, de acordo com a lei,
reconhecendo o privilégio. Eu agradeço a atenção de todos os senhores e encerro minha fala aqui. Muito obrigado. Quer no banheiro? Satisfeito?